Oi, pessoal. Eu estou aqui pensando e refletindo sobre o grupo de estudo que eu tinha então me proposto para fazer e também tinha lançado essa proposta para algumas pessoas, mas eu acho que a gente, pelo menos eu, né, eu preciso começar a reconhecer cansaços, reconhecer potencialidades e reconhecer o que dá para fazer, o que não dá para fazer agora. E eu queria muito, né, fazer o grupo de estudo sobre o livro Tudo é Linguagem, né, que é esse livro aqui da Doutor. Um livro muito importante para mim, mas atualmente, frente a todas as situações, todas as questões, todas as atividades do qual eu me envolvi, né, nesse ano, eu não consigo fazer mais um grupo de estudo nesse sentido de ter a responsabilidade e o compromisso de fazer um grupo de estudo, como na maioria das vezes eu faço e está acontecendo atualmente um grupo de estudo, do qual estou à frente, que se chama Psicanálise com Crianças e Adolescentes. É um grupo de estudo que faz parte do Projeto Casa e ele eu realmente preciso dar conta, enfim, tem um movimento muito próprio. Eu não consigo fazer isso duas vezes ao mesmo tempo, né? Eu fiz isso no ano passado e não foi uma experiência muito boa, mas no desejo de transmitir, de conversar sobre psicanálise, de conversar sobre a Doutor, né? De torná-la conhecida também, as teorias dela, os livros dela, a obra dela, o modo como ela pensava a criança, eu quis fazer esse outro grupo de estudo sobre tudo a linguagem, que foi até o primeiro grupo de estudo que eu fiz, o livro, do qual, né, foi a base para o primeiro grupo de estudo que eu fiz. Mas hoje eu não consigo. Então eu estou tentando aqui fazer algo que faça sentido atualmente para mim. Eu comecei a ler Doutor num momento muito difícil, né, do meu processo de graduação. Era um momento em que eu estava fora da faculdade, algumas pessoas já me viram falar sobre isso. A Doutor, ela abre para mim o caminho da psicanálise com crianças. É por ela em que eu começo a estudar a psicanálise com crianças, porque eu queria algo diferente, sabe? Essa coisa do diferente, essa coisa de descobrir um autor, me dá muito prazer, né? Dá tesão, assim, sabe? Descobrir uma coisa nova e tal. Para mim, criar é matar a morte. E acho que eu vou até tatuar essa frase, porque faz muito sentido para mim. Eu não queria ir pelo caminho de Winnicott, não queria ir pelo caminho da Klein, que era um caminho que todos iam, né? Era o que as pessoas entendiam. E também porque me chamou muito a atenção quando uma professora falou, né, sobre o pagamento simbólico. Aquilo me chamou muita atenção, ficou muito forte para mim. Uma analista que recebe como pagamento pedrinhas e que aquilo atesta o desejo da criança. Foi até sobre isso que eu fiz um curso recentemente. Estava à frente desse curso, facilitei esse curso sobre o pagamento simbólico. Foi muito importante para mim poder revisitar as falas, os livros da Doutor e pude lembrar disso, do quanto foi vivificante para mim ir pela Doutor, conhecendo um caminho, ter esse caminho aberto pelas teorias dela, primeiramente porque fazia sentido para mim. Costumo dizer que a minha identificação com a Doutor, com o que ela fala sobre a psicanálise, como ela entende o sujeito, vai muito porque muito também no sentido de Freud, assim, né? Os dois, tanto Freud quanto o Doutor, para mim, nos seus escritos falaram sobre mim, né? Assim, eu me identifiquei ali, né? Oh, poxa, eles estão nomeando coisas que eu vivia, eu sentia, ou pensava sobre a vida, sobre as pessoas. E eles escreveram sobre isso. Então é assim que passa o meu caminho de identificação com esses autores. Eu não sei se eu vou chamar isso, gente, de grupo de leitura. Não sei. Talvez seja grupo do desejo, do meu desejo, de estar aqui falando, de estar aqui lendo. Eu queria fazer uma live e talvez a partir das lives a gente possa construir algo juntos. Não quero que tenha esse sentido do grupo de estudo. Vamos ver no que isso vai dar. Não sei se vocês têm o livro Tudo é Linguagem.
Ele hoje em dia tem em PDF, por aí vocês conseguem achar. Eu faço a recomendação que vocês tenham mesmo um livro, que possam adquirir o livro. Foi um livro que passou por muito tempo indisponível. E tê-lo em mãos é uma preciosidade, tendo em vista que nem todos os livros da Doutor são reeditados e, enfim, o mercado não vê muito como vendável, né? Então, ter ele em mãos ajuda também em outros sentidos, como poder grifar, quem gosta. O meu já tá bem usadinho, como vocês podem ver, bem machucadinho, mas ele me ajudou muito a viver, posso dizer isso. Quem tiver o livro, quem tiver o PDF, acompanha na medida do que for possível. Eu faço a recomendação que vocês leiam o prefácio do livro, que é o Gerard Guillerot, não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas ele fala algumas coisas importantes aqui, principalmente no que diz respeito às primeiras edições do livro Tudo é Linguagem, né, nas primeiras edições em francês, do qual a Doutor, ela mesmo sabendo que haviam erros, ela não corrigiu, ela não fez uma vista grossa ali em cima da edição daqueles livros. Ele se questiona por que isso aconteceu e fala também sobre o contexto do qual o livro passou a existir, né? Que foi uma palestra que a Doutor deu em 1984, 13 de outubro de 84. Faltam também mais informações sobre essa palestra. Se vocês se derem o prazer de ler o livro Seminário de Psicanálise de Crianças, vocês também vão ver essa mesma situação de que falta contexto sobre como eram os seminários, sobre quem eram os participantes desses seminários, como é que isso era passado dessa transmissão oral para a escrita, né? Quem é que escrevia, quem é que recolhia esse material, se existem gravações dessa época que devem existir. Catherine Doutor, não sei se ela se coloca mesmo nessa propagação do que foi a obra da mãe dela. Ela é a pessoa detentora desses arquivos, então não sei por que isso não vem a público. Se isso não vem a público na França, ou talvez até já esteja, eu não tenha conhecimento, mas no Brasil não chega. E vai demorar muito para chegar. E tem essas informações que faltam para os seminários e alguns livros. Enfim, eu faço a recomendação que vocês leiam o prefácio, tá? Até para pensar sobre essa questão da tradução, né? O que é que o autor quer dizer quando ele fala na língua dele e o que é que chega na escrita, tanto na língua do próprio autor, quanto nas traduções que são feitas a partir disso. No prólogo já é a Doutor falando, dando um pouquinho, uma página e meia de contexto, e a gente vai ler junto, e o que me vier aqui à cabeça, comento com vocês. Nem sei se eu vou publicar esse vídeo aqui, pode ser que eu exclua, mas vamos lá. Peguem o livro, vamos ler junto. Esse livro é um escrito com base numa conferência proferida em 13 de outubro de 1984 para psicólogos, médicos e assistentes sociais. Tem uma nota de rodapé, uma indicação, na verdade, aqui, de leitura. Vou aqui nas notas, né? E aí se diz assim, ó, bem aqui nas notas no final do livro. O nome completo dessa conferência é organizada pelo Teatro Ação, Centro de Criação, de Pesquisa e de Cultura de Grenoble, era O Dizer e o Fazer, Tudo é Linguagem, a importância das palavras ditas às crianças e diante delas. A transcrição dessa jornada foi em seguida publicada e divulgada por seus organizadores, e foi a partir desse texto que se organizou e editou o livro Tudo é Linguagem em 1987, um ano antes da morte da Doutor. Introduzindo-se, aliás, algumas correções que resultam em diferenças consideráveis da versão original, mas supondo, a partir do que ficou dito no prólogo, que essas modificações poderiam ter sido feitas pela própria Françoise Doutor, decidimos não mexer nelas, inclusive no caso das passagens em que o texto da versão inicial poderia parecer mais explícito e mais direto. E a Doutor continua. Eu queria chamar a atenção dessa parte tão importante da população
que se dedica à educação, ao ensino, ao tratamento de crianças e jovens com problemas físicos, psíquicos, afetivos, familiares ou em dificuldades sociais. Para a importância das palavras ditas ou não ditas sobre acontecimentos que marcam atualmente ou marcaram a vida de uma criança, quase sempre sem que ela se dê conta, e às vezes sem que os que estão próximos dela se deem conta. Poucos de meus ouvintes tinham formação psicanalítica, inclusive a senhora Combais, organizadora do evento, mas todos desejavam conhecer a contribuição que a psicanálise poderia dar para o esclarecimento das questões cotidianas surgidas no curso de seu trabalho relacional junto às crianças que, na condição de alunos, pacientes, etc., estavam sob seus cuidados. Era meu propósito despertar esse público de adultos que convive com crianças para o fato de que o ser humano é, acima de tudo, um ser de linguagem. Uma coisa importante aqui, a partir do que ela está dizendo, é que a doutora, ela não tinha medo de falar, até mesmo no jargão psicanalítico, para quem quer que fosse. O programa que ela tinha no rádio, que se chamava Quando Surge a Criança, existem até algumas gravações, não sei se todas, mas existem algumas gravações desses programas. Ela falava sobre o Édipo, sobre autismo, sobre psicose, falava no contexto psicanalítico. Aí a gente tem duas questões, né? Que é, ela falava para um público francês, assim, né? Em sua maioria francês, e que a psicanálise, mesmo na época da doutor, já tinha, de certo modo, né, uma larga escala de seguidores, né, de pessoas que estavam envolvidas com as questões psicanalíticas. A opinião dos psicanalistas era solicitada na França, não sei, acho que até hoje, não sei se ainda continua, mas a opinião dos psicanalistas importava muito para os franceses, até mesmo leis que foram mudadas, que foram reeditadas pela opinião de psicanalistas, como a própria doutor. Ela não tinha esse medo, né? Então, assim, de certo modo, falar para um público que, ainda que seja leigo, tem um certo conhecimento da psicanálise é uma coisa, e falar para um público totalmente que desconhece a psicanálise é outro. A gente pode ver pelos alunos que estão no primeiro semestre da graduação, eles estranham, né? Quando está falando sobre pulsão oral, pulsão anal, sobre as fases. Então eles acabam, porque a criança é apaixonada pelo próprio pai, pela própria mãe, né, e toda a questão incestuosa. Isso assusta, né? Quem não tem um certo conhecimento, uma cabeça mais aberta para compreender as outras questões que vêm a partir desses conceitos. E ela tinha isso, né, de fazer essa aposta tão grande na psicanálise que ela falava para quem quer que fosse. E às vezes eu vejo a gente muito com esse receio de falar, de realmente usar os termos psicanalíticos. É claro que a gente não vai estar nos cantos falando sobre noborromaniano. A gente não vai estar falando conceitos sempre, né? Mas ela não tinha um medo de tocar no esquisito, porque ela era em si esquisita, tinha suas esquisitices, como todo mundo tem, mas ela versava muito melhor com as suas esquisitices. Então, acho que a doutora leva a gente a pensar nisso. Ainda que ela usasse os jargões psicanalíticos, ela não estava lá para provar que ela era uma psicanalista, nem para provar que ela era culta, que ela tinha um rebuscado na palavra. Ela estava lá falando para fazer com que as pessoas, os profissionais, eles pudessem ouvir as crianças de fato e se atentar quanto à psicopatologia da vida cotidiana de uma criança, que envolve os seus pais, que envolve a escola, que envolve tudo que está ao redor do que ela vivencia dia a dia. O desejo mais profundo, ao que me parece, da doutora aqui, é ser, como uma vez eu li num texto, né, dizendo que a doutora ela era uma militante do inconsciente. Então, o que ela estava tentando aqui falar era sobre o inconsciente, os seus
feitos, ditos, não ditos, seus segredos, como o inconsciente se dá a ver, se faz ver no dia a dia, os tropeços, os enganos. E sendo essa militante do inconsciente, militante do sujeito, ela queria direcionar a nossa escuta, a nossa percepção para o sujeito independente da sua faixa etária. Quando ela diz que a criança precisa ser respeitada como se fosse um adulto de 50, 60, 70, 100 anos. Independente de qual faixa etária o sujeito está, ele merece respeito, merece ser realmente reconhecido. Voltando aqui para o prólogo, ela diz assim: essa linguagem exprime seu desejo inextinguível de encontrar um outro, semelhante ou diferente dele, e de estabelecer com esse outro uma comunicação. Em outro livro da autora, ela vai dizer que nós nascemos para a comunicação. E até mesmo dentro do útero, ainda não tendo nascido, para ela, para alguns outros psicanalistas, o feto já está em comunicação. É uma comunicação que perpassa pela mãe, né, pela genitora, pela mãe de nascimento, como a própria doutor chamava, mas já é um ser de comunicação. E ela diz isso: nós nascemos para encontrar os outros. Um bebê, ele não nasce só pelo próprio movimento de rotação que ele faz para nascer, que ele pelo menos precisa fazer para nascer. Ele nasce para ouvir cara a cara a voz da mãe. Em outro momento ela diz que um bebê, quando ele é colocado sobre o peito da mãe, no momento em que ele nasce, e ela fala com ele, ele faz um movimento de glutição, como se estivesse comendo, né? Mamando. Se aquele bebê não está mamando de fato, nem comendo de fato, ele não pode ainda comer, mas está fazendo um movimento de deglutição, ele está comendo o quê? Faz pensar que ele está comendo palavras. Então, a doutora diz que o nosso primeiro alimento, aquilo que a gente primeiro necessita na vida, são as palavras, são os dizeres, é a linguagem. Nós comemos as palavras da mãe. É ela quem nos apresenta o mundo. Então, aqui continuando, ela diz assim: o que eu queria mostrar é que esse desejo é mais inconsciente do que consciente. Que a linguagem falada é um caso particular desse desejo e que muitas vezes essa linguagem falada desvirtua a verdade da mensagem, intencionalmente ou não. Que os efeitos desse jogo de máscaras da verdade são sempre dinâmicos, ou seja, vitalizantes ou desvitalizantes, para a pessoa em desenvolvimento, em particular a criança. Eis o que eu gostaria de elucidar pela experiência de muitos anos de prática psicanalítica com crianças, adolescentes, pais e tutores. Todos dolorosamente atormentados por incompreensões mútuas, às vezes extremamente precoces, e nesse caso, mais traumatizantes para o futuro. Dou a público a transcrição reelaborada de 3 ou 4 horas de trocas. Os ouvintes faziam inúmeras perguntas sobre sua prática educacional ou social cotidiana. Tentei elucidar os problemas que eram trazidos do ponto de vista da dinâmica do próprio sujeito, a criança, atravessando o problema existencial de objeto que parece sempre estar no centro das preocupações dos educadores e pais. Creio que um trabalho como esse é muito mais esclarecedor que os escritos teóricos para as muitas pessoas que se dedicam ao trabalho social voltado para os jovens em situações difíceis. Espero fazer compreender assim o papel do falar a verdade. A verdade tal como esses adultos a comunicam a crianças que não apenas a desejam inconscientemente, mas têm necessidade dela e direito a ela. Mesmo se seu desejo consciente, quando elas se expressam em palavras, a pedido dos adultos, prefira o silêncio enganador que gera angústia. A verdade, muitas vezes dura de escutar, mas que, se falada e dita de parte a parte, permite ao sujeito construir-se
e humanizar-se a partir daí. Ela está ressaltando aqui que ainda que a verdade seja difícil, dura, muitas vezes, ela permite que o sujeito possa se construir e se humanizar. O autor falava que quando uma criança não recebe palavras sobre algo que lhe diz respeito, na própria história, por exemplo, essa criança é levada a uma condição de coisa. E nessa condição de coisa, a criança não pode se humanizar, não pode ganhar o estatuto de sujeito, de humano, né, primeiramente, e muito menos de sujeito. Quando se escondem coisas das crianças, segredos familiares, mortes, às vezes os pais, né, os cuidadores, fazem isso até para, como a doutora colocou aqui, para tentar proteger a criança do sofrimento, da angústia, né? Mas é um silêncio enganador, ele engana. Essas são palavras que deveriam ser ditas, mas é um silêncio que engana e coloca a criança na condição de coisa. Passando aqui para a próxima página, senhora Combais, que é a organizadora do evento, começa fazendo uma pergunta para o doutor e ela responde. E aqui foi engraçado que a primeira vez em que eu fiz um grupo de estudo sobre esse livro, Toda a Linguagem, foi em agosto de 2020. A gente estava vivendo a pandemia. Depois de apresentar o meu TCC, que teve como tema a elaboração do conceito de criança enquanto sujeito em François Doutor, era o que me questionava muito, porque eu via esse conceito da doutor, mas não estava organizado, estava espalhado nos livros dela, então eu tentei condensar, elaborar, né, esse conceito ali o máximo possível. É algo que eu quero desenvolver futuramente, mas ficam nos muitos planos que eu tenho. Vou falar para vocês, né, quando chega aqui a parte, que me tocou muito nesse momento de pandemia que a gente estava vivendo. A senhora Combais começa perguntando assim: senhora doutor, é um prazer recebê-la, sinto-me muito grata por a senhora estar aqui. E muito contente por sermos tantos a nos interessar pelo tema deste encontro, organizado pelo Teatre Ação, Centre de Educação e Pesquisa de Culturas. Esse encontro constitui uma etapa necessária do processo de trabalho que iniciamos em 1972 e que denominamos Pesquisa em Infância. Agora eu passo a palavra a François Doutor, que falará durante 1 hora, após o que, depois de um intervalo, propomos que as pessoas aqui presentes tomem a palavra e que um ritmo mais natural se instale. E a doutor começa dizendo: agradeço por terem vindo em tão grande número e tão jovens. Fico sempre muito contente quando vejo jovens interessados pela pesquisa, pela nova geração, pelas crianças. E já que esse é o nosso propósito para hoje, estou muito contente de ver aqui pessoas que ainda não são pais, pois creio que é antes de sermos pais que precisamos refletir sobre o problema de nossa própria infância, já distante, para sermos capazes de acolher os outros, não como réplicas nossas, mas como uma renovação em outro mundo, para uma vida totalmente diferente que a dos nossos filhos. Isso me faz lembrar de uma coisa que a Rosa Marini diz, que a gente pode olhar para uma criança e ver uma espécie de réplica da nossa infância. Nesse ponto aqui, a doutora faz uma alfinetada, né, nos analistas de crianças, para que a gente não faça isso, para que a gente não ache que as crianças de hoje são iguais às crianças da nossa infância, porque não são. Quem nós fomos quando éramos crianças já passou, né? Era uma outra época da cultura, da nossa vida, da sociedade, e a gente corre o risco na análise de crianças de tentar fazer uma réplica da nossa infância. A gente corre esse risco de achar que a infância certa é a nossa. E a gente sabe que não foi fácil ser criança na nossa época. Não é fácil ser criança, independente da época. E que uma coisa que ela diz no livro A Causa das Crianças é que nem sempre houve infância. O conceito de infância ele é muito recente. As crianças foram muito tempo vistas como réplicas do adulto. E o adulto está dizendo que, olha, é bom que a gente possa discutir sobre a infância, falar sobre a infância,
antes de termos filhos, para que a nossa compreensão de infância não esteja também atrelada ou afetada pela nossa condição de pais, de achar também que os nossos filhos são os melhores, enfim. É compreender a criança como ela é hoje, como ela se encontra agora. E aí na página 2, passando a página, e aqui é o momento em que eu, lendo com o pessoal do grupo, fiquei pensando sobre as crianças da pandemia, as crianças que estavam vivendo a pandemia, as crianças que nasceram, os bebês que nasceram na pandemia e toda aquela situação que a gente estava enfrentando. A doutora está falando aqui num contexto de guerra, né? As crianças que viveram a guerra, ela fala disso, do quanto que essas crianças precisaram enfrentar situações dificílimas, muito próprias daquela época. Mas as crianças da pandemia também enfrentaram situações dificílimas, como lutos, como despedidas da forma com que era feito, né, do qual a gente não podia velar o corpo de quem a gente tanto amou, né? Eram rupturas muito abruptas, sem palavra. Eu tive a sorte, né, de que nenhum familiar meu morreu por conta do Covid, mas familiares de amigos morreram por conta do Covid, né? E a gente não poder se despedir, e todo aquele horror que a gente via a cada novo dia, sem saber quando isso ia acabar, sem saber quando haveria esperança, né? Nós passamos muito tempo desesperançosos frente ao horror do Covid. Fiquei pensando nisso, né? Como é que isso ia chegar na clínica? Parece que foi um tempo tão distante, né? E não, ainda, o Covid ainda está aí. Como isso chegou no atendimento de crianças, no atendimento de adolescentes, nas nossas análises. Lembro de falar muito na minha análise do quanto eu e o meu próprio analista, ainda que eu colocasse, né, ele num lugar do suposto saber, ele também estava frente à castração que o Covid nos trouxe. Continuando aqui, na página 2, ela diz assim: as crianças que nascem atualmente terão que assumir, não temos a menor ideia do que. É o fato mais importante de nossa época, da época delas, né? Foi essa situação e da nossa foi a pandemia. A educação é obrigada a pensar, a preparar as crianças para uma vida que não sabemos como será, que está em contínua mudança, e isso desde o início do século. Eu falo como uma pessoa muito idosa porque é isso mesmo que eu sou. Tenho experiência disso. Muito cedo vivi a experiência da guerra de 1914 e da modificação total da vida das famílias de todos os níveis sociais. Durante essa guerra e durante os anos que se seguiram, foi algo realmente revolucionário. As famílias sofreram um grande trauma. Isso me marcou profundamente de forma positiva. Muitos de nós somos marcados também pela situação da pandemia, em todos os níveis, emocional, profissional, espiritual, até mesmo biológico. A gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo do Covid nos nossos corpos. E a doutora conseguiu tirar da situação de guerra algo bom. Então, foi marcada de forma boa, mesmo no horror da guerra. Eram os fatos linguageiros que me faziam refletir. Eram fatos que eu observava e que me interrogavam. Mais tarde veio a Segunda Guerra, que muitos de vocês não conheceram, e que provocou na França, falo apenas da França porque não conheço seus efeitos nos outros países, essa extraordinária comoção nas famílias, a existência de duas verdades de Estado, implicando a divisão nas famílias. Quer elas o admitissem, quer não, e a desconfiança de umas em relação às outras. E depois, o grande sofrimento trazido pela separação de homens e mulheres sadios, separados pelos acontecimentos da guerra, as prisões, os campos de morte. Na França não havia tanto risco de morrer, mas aquilo representou a morte das relações. Tanto mais que as pessoas só podiam se comunicar de um lado ao outro da França por cartas lacônicas, de poucas dezenas de palavras. Essa ruptura dos laços familiares, conjugais, paternos e filiais, por causa da separação, foi uma coisa extraordinária. Para mostrar a vocês como agir a linguagem. Por exemplo, a criança cuja mãe era informada de que o pai estava preso. Já há um bom tempo não se recebiam notícias.
papai estava na guerra e de repente ficava se sabendo que ele tinha sido preso. Pois bem, nos hospitais de Paris, do dia para a noite, na semana em que chegavam notícias de todos esses prisioneiros, os atendimentos de crianças ditos neuropsiquiátricos receberam bruscamente uma grande quantidade de meninos de 5 a 10, 11 anos que voltaram a fazer xixi na cama. Aí temos o efeito psicossomático de sentir vergonha de um papai que deveria ter se deixado matar. Acontece que, simplesmente, as crianças viam mamãe contente pelo fato de papai estar preso, o que era uma vergonha para a criança. Estar preso era uma coisa ruim, ele devia ter feito algo errado. A criança não podia de forma alguma entender que o prisioneiro de guerra é diferente do delinquente. Aqui ela já está dizendo uma coisa, né, do qual aqui, ó, aí temos o efeito psicossomático. Ela coloca então esse xixi na cama dos meninos como um efeito psicossomático do sentimento de vergonha pelo pai que não se deixou matar, que não se deixou realmente morrer em nome da guerra. E em outros momentos a doutora vai dizer que esse xixi na cama é para apagar o fogo incestuoso. E a gente pode pensar que talvez ela também esteja colocando esse xixi na cama nesse lugar aqui de apagar o fogo incestuoso, porque o que acontece? Nesse contexto aqui de guerra, o marido ia para a guerra, a esposa ficava, enquanto mãe, cuidando do seu filho. E como vocês sabem, as crianças gostam da cama dos pais. E às vezes são os pais que levam as crianças para a própria cama, porque, enfim, é melhor dormir todos juntos. Acontece muito na situação, e aí eu coloco dos pais solo, de que a pessoa, depois de ter sido casada por muito tempo, dormido com alguém ao lado, acabe colocando a criança nesse lugar. Só que esse lugar de dormir ao lado é o lugar do parceiro ou de uma parceira. A criança não pode ocupar esse lugar. E ela sente isso como uma ameaça inconsciente e, frente a essa ameaça, ela reage com esse sintoma psicossomático, que é fazer xixi na cama. Então, a doutora coloca nesse lugar essa questão e que era vergonhoso para o pai ser preso. Esses meninos que olhavam para o pai enquanto modelo, enquanto algo do qual eu devo olhar e me tornar, era um papai que virava delinquente. Elas não compreendiam, como a própria doutora está dizendo, que o prisioneiro de guerra ele é diferente do delinquente. Se deixar prender por uma questão de vida, né, ou ser prisioneiro pela causa, é isso que ela está dizendo, né, que tem uma diferença aí. Então, não é que o pai da criança tivesse se tornado um delinquente, alguém que não respeita as leis, mas ele foi preso por uma outra causa. E isso não era explicado às crianças e ficava justamente essa confusão. Daí todo o trabalho da psicoterapia com essas crianças, para entenderem que seu herói, seu papai na guerra, as fotos que eventualmente receberam, o papai de uniforme, tudo tinha se transformado nos seus encadeamentos mentais, em alguém que abandonou o lar. Mamãe estava contente por ele não estar com a família. Não era verdade, mas como ele poderia estar morto e não estava, ela estava feliz em poder dizer, sabe, ele está preso. Para a criança, então, sua mãe estava louca. Ela achava bom ser preso, estar preso. Prisioneiro se tornava um valor sedutor para essas crianças. A doutora está colocando aqui no lugar de que essa situação, de que uma criança, o que ela mais quer é fazer feliz os seus pais. É tornar-se literalmente o desejo dos pais. É isso, é nesse ponto também que entram as questões do engodo que o incesto traz. Por isso que ela coloca que há um valor sedutor para a criança tornar-se prisioneira, tornar-se delinquente, porque o que ficava no subentendido aí é que era bom ser preso. O prisioneiro de guerra era uma situação, e se ele estava preso, ao menos não estava morto. Era isso que as mães compreendiam, mas não era uma noção não passada para a criança. Isso que ela já ficava confusa frente a isso. Começou então a pequena delinquência, bastante intensa ela também.
Mas estes não éramos nós que os víamos. O que chegava até nós era a delinquência em relação a si mesmo, isso é, o não controle de si, a perda do nível do controle do corpo, que traduz um nível de afetividade que possibilita obter a continência esfincteriana. E perdê-la para a criança é uma linguagem de não controle de si, como se a criança ela regredisse frente ao seu indo tornando-se, ao seu desenvolvimento, ela pode regredir frente a esses engodos, esses mal entendidos da própria vida, né? Isso faz parte do que ela chama de psicopatologia da vida cotidiana da criança. Todos os mamíferos são continentes, todos. A incontinência urinária e a incontinência fecal não existe entre os mamíferos, exceto em caso de lesões neurológicas. Só os seres humanos, pela linguagem e por um sentimento do sagrado, em suas relações com os pais, fazem xixi na cama, cocô na calça. Isso nada tem a ver com o mamífero humano, que seria limpo, como dizem as mães, que seria continente se ninguém tivesse se ocupado disso, no sentido de dar valor ao fato de ter um ritmo que agrada a mamãe. Isso é, dando-lhe seu xixi e seu cocô quando ela pede. As vacas e os touros não pedem a seus bezerros e bezerras que façam xixi e cocô quando eles pedem. Para agradar as mães, as crianças, infelizmente, são capazes de fazer isso antes da hora. Isso é, antes do amadurecimento total do seu sistema nervoso. Por hora, a gente vai parar aqui nessa página 4, nessa parte em que ela está dizendo: para agradar as mães, e aqui eu coloco os pais, as crianças, infelizmente, são capazes de fazer isso antes da hora, né? De serem continentes antes da hora, de uma criança realmente começar a fazer cocô no vaso, não fazer mais na fralda, não fazer mais nas calças, dela realmente parar, ser continente no sentido de fazer xixi apenas no vaso, isso antes dela ter até mesmo uma maturação biológica para esse controle esfincteriano. Então a criança ela é capaz de apressar ou retardar, prolongar o que era esperado do seu desenvolvimento em vista do desejo dos pais. Antes da hora, isso é, antes do amadurecimento total do seu sistema nervoso. E aí eu lanço para vocês a questão: o que vocês pensam disso? Vocês acham que isso só acontecia no tempo da doutor? Ou será que ainda hoje as crianças são capazes de inconscientemente fazerem esse processo de regressão ou de apressar o desenvolvimento em nome do desejo dos pais? O que vocês acham? Bom, não sei se eu vou postar esse vídeo no YouTube. Se eu postar, se inscrevam aqui no canal, deixem uma curtida aí para o YouTube recomendar esse vídeo para outros psis, para outros colegas que se interessem pela causa das crianças, pela doutor, pela psicanálise, enfim. Deixem os comentários de vocês sobre isso, tá? Eu sei que esse formato não é o que as pessoas esperavam, também não é o que eu esperava, não é o que eu tinha me proposto a fazer, mas é o que é possível agora, tá? Então, esse é o primeiro momento da leitura desse livro. Eu espero que possa trazer alguma contribuição para vocês, assim como trouxe para mim. Então é isso, pessoal. Então é isso, desejantes. Então é isso, vizinhos e vizinhas. Até o próximo.